Pois bem, minhas saudações a todos que estamos aqui envolvidos nesta incubação, né? Durante este período em que nós não sabemos muito bem qual o comportamento que devemos adotar no plano social. É uma questão prudencial muito difícil de ser decidida. Enquanto isso não se decide, nós acho que podemos aproveitar o nosso tempo, seja apenas, não seja apenas de um completo isolamento, mas de um certo contato, ainda que virtual, e, se possível, nos dedicando a pensar em outra coisa que não seja vírus, pandemia, endemia, camadas uma sobre outra de divulgações políticas sobre o assunto, etc, etc. Então, nós nos dedicamos aqui, de conformidade com o pedido de alguns estimados alunos que frequentam habitualmente as minhas pequenas exposições aqui pelo YouTube, que além das aulas que habitualmente, durante a semana, eu ministro para a Uniregistral, às quartas-feiras pela manhã, às 10h30, como muitos sabem, eu lhe dou uma pequena aula de Direito Registral Imobiliário. E às quintas-feiras pela manhã, a convite do Colégio Notarial do Brasil, Seção do Paraná, eu ministro algumas aulas sobre direito notarial. Então, são 2 aulas por semana. E alguns dos nossos estimados frequentadores dessas páginas andaram pedindo se eu não poderia lecionar outras coisas, ministrar outras aulas. Então, lembrei-me que havia um tema talvez interessante a tratar. Não posso deixar de saudar aqui o Dr. Paulo Henrique Cremonesi e o Dr. Leonardo Faccioni, embora com a ressalva de que é uma presença que me prestigia, me honra, mas, por óbvio, essas exposições não têm nível adequado para a cultura, o preparo desses 2 grandes nomes do pensamento brasileiro. Quero também saudar a estimada Neiva Ranaldo, que é autora recente, coautora de um livro muito interessante, que eu tive a oportunidade de ler sobre a cidadania italiana. Meu agradecimento por eu ter podido ler o livro e até ter tido a honra de prefaciá-lo. Mas voltando aqui à razão de ser dessa exposição, eu me lembrei que um livro que havia sido publicado no início deste século, pela editora Milênio de Campinas, o livro Propedêutica Jurídica, escrito pelo Dr. Paulo Ferreira da Cunha, que é um professor da Universidade do Porto, e por mim, dificilmente poderia ser republicado, por muitas e muitas razões. Não são poucos os motivos. É pouquíssimo provável que esse livro saia novamente ao público, até mesmo, provavelmente, enquanto vivam seus coautores, dada o surgimento de uma divergência respeitosa, mas uma divergência de entendimento dos dois. E até mesmo eu próprio, se tivesse que fazer a publicação do livro, teria que retificá-lo em alguns aspectos, aprofundá-lo em outros, etc. Mas, enfim, por esse motivo, eu tomei o livro como uma espécie de um guia para fazer algumas incursões na matéria da introdução ao estudo do direito, ou, se quiserem, com outro nome tal que eu utilizei no livro, de uma propedêutica jurídica. Uma introdução, portanto, à ciência do direito, ciência também no sentido de filosofia do direito. Nós somos esse 6º encontro tratando dessa matéria, e embora inicialmente a ideia fosse a de seguir mais ou menos uma leitura, um caráter de exposição do livro, eu me encontrei num outro caminho. A partir da 3ª aula, me ocorreu que talvez o ideal fosse nós irmos, ao fundo, complementando aquilo que eu gostaria de escrever se eu fosse refazer o livro. E por isso eu examinei, num determinado momento, o que pensava o grande romanista que foi Sebastião Cruz, acerca do direito. Na aula anterior, na sexta-feira passada, eu tive a ocasião de examinar
o que pensa a respeito dos saberes em geral, e, portanto, nele incluindo o direito, que pensou o grande professor e filósofo, que foi Francisco Elias de Terrado. E projetei, em continuidade, uma nova aula, desta feita para começar a examinar o que pensava, o que pensou a respeito do assunto, na verdade, trabalhando sobre os temas de Francisco Elias de Terrado, o também grande pensador espanhol, Juan Vallet de Goizueta. É o que nós vamos fazer hoje, começar o exame do que pensa Juan Vallet. Isso se fará na sequência de 3 aulas. Hoje, examinando a ideia dos saberes em geral, dentro dos quais nós vamos situar o direito. Na aula de amanhã, na exposição de amanhã, examinando uma interessantíssima distinção que ele faz em acréscimo ao que pensou Terrada sobre 3 direções do saber em geral. E, finalmente, na sexta-feira, se isto aprouver a Deus, vamos examinar o tema dos saberes jurídicos. Isso significa isso dizer, tanto mais que ele Vallet, volta aos temas, examina os temas, parte daquilo que foi objeto da exposição de Elisa Terrada, que nós vamos, pela terceira vez, tratar do assunto. Eu tratei daquilo que eu próprio no livro difundi, que lembra-se da figurinha da mais ou menos esmaecida do quadro Las Meninas, de Diego Velázquez. Em seguida, fui à fonte de que me abeberei para desenvolver essas ideias, que foi exatamente o pensamento de Elisa Terrado. E agora vamos uma terceira vez. Centralmente, o que nós estamos pesquisando e procurando pensar é que coisa é o direito. Eu, antes de iniciar a exposição de hoje, vou contar-lhes uma coisa interessante de prática de professor. Mas, antes disso, quero aqui cumprimentar quem eu não saudei ainda. A doutora Fabiana Zampronia Martins, que está sempre presente nessas aulas. Eu agradeço muito a presença dela, muito simpática. Minha querida amiga Thaís Castelo Branco, é um dos meus braços direitos, dos 4 ou 5 braços direitos que tenho, uma delas é a Thaís, estimadíssima amiga. Cláudia Rosa, querida amiga também. Doutora Sônia Batista, muito atuante, muito obrigado. Doutora Margarete Maia, que é sempre uma presença importantíssima aqui entre nós. Eu deixei para mencionar, por último, o nome do doutor Zé Roberto Leme Alves de Oliveira, pelo seguinte: alguns terão, talvez, estranhado que eu não tenha me esforçado para dar aula na segunda-feira. Ontem, de fato, não podia. Pelo menos não podia às 15 horas. Mas na segunda-feira eu podia. Eu fiquei, na verdade, um tantinho em dúvida se deveria dar essa aula, porque ninguém me pediu para continuar isso. Esse que foi o problema. Ninguém falou, olha, seria bom ou não seria bom, estamos gostando ou não estamos gostando. Eu, então, comecei a achar que talvez eu estivesse mais contando com a generosa amizade, a piedade e a crítica dos meus alunos, do que, na verdade, dando-lhes alguma matéria interessante para pensar nesse momento. Mas o doutor Zé Roberto, e com ele também meu querido amigo doutor Marcelo Assis, ambos são ótimos magistrados aqui em São Paulo, os dois me indagaram por que eu não havia continuado as exposições. Então, eu me senti novamente animado a dar continuidade e assim vou fazer. Muito bem. Antes de passar o exame da exposição de hoje, que volto a dizer, que nós estamos discutindo aqui, é terrível que se diga para a gente que é ligada ao direito. Nós estamos discutindo apenas uma coisa: que é o direito? Essa é a 6ª ocasião que nós nos reunimos para tentar descobrir que coisa misteriosa é essa história de direito. Mas eu queria contar-lhes um episódio da vida acadêmica. Eu fui professor em graduação por mais de 30 anos, na verdade, por 34 anos. E é uma coisa que eu guardo com saudade. Eu gostava muito de continuar com as classes, ou seja, apanhar o aluno no primeiro ano e seguir até o tempo em que ele me tratava como colega, no 5º ano da faculdade. E dos 5 anos,
eu sempre gostava da aula dos extremos, no primeiro ano e no quinto ano. E no primeiro ano era muito interessante, eu tinha algumas coisas que eu fazia para justamente provocar a atenção dos alunos. Então eu indagava assim, sala de aula, por exemplo. Senhores alunos, eu queria saber dos senhores de saída, que é o direito. E aí, em geral, a maior parte ficava quieta. A maior parte ficava absolutamente em silêncio e não dizia nada. Mas sempre há alguns que se lançam logo a respostas, algumas vezes impulsivas, etc., dependendo do temperamento de cada um. E a maior parte das respostas era no sentido de que direito é o mesmo que lei. Quando mudava isso, era para dizer que direito era o mesmo que código. Lei ou código. Às vezes aparecia alguém que se dava conta de que provavelmente havia alguma coisa a mais e dizia, não, o direito é o meu direito, doutor. Querendo, na verdade, com isso significar a falta de uma terminologia adequada, a ideia de direito subjetivo, faculdade de direito. Mas não saía muito disso. Ou seja, ou era a ideia da lei, ou no limite, muito raramente, alguém que falava de direito subjetivo. Aí eu, então, dizia assim, os senhores sabem que o regimento da faculdade, sabe que o regimento da faculdade, eu dizia, é o mesmo que a lei da faculdade, não é? Sabem que eu posso dar notas aos senhores de 0 a 10, não é? Lá a previsão, o professor poderá avaliar o aluno dando-lhe nota de 0 a 10. Aí todo mundo admitia aquilo como uma verdade, que eu estava dizendo, e ao terminar isso, ele disse, pois bem, os senhores digam todos que responderam, levantem a mão novamente, porque eu vou dar 0 para todos os senhores porque eu não gostei da resposta. E aí, o aluno do primeiro ano acredita, basicamente, no professor. Eu se revoltava, mas como assim, professor? Como 0? Calma. Os senhores não disseram que direito é a lei? Sim. Pois é, então, se é a lei, se a lei diz que eu posso dar de 0 a 10, de acordo com a avaliação que eu faço, eu fiz essa avaliação, mas isso não é justo. O senhor não disse que o senhor estava nos avaliando, e outro dizia ainda com mais profundidade, o senhor não nos ensinou, então não poderia avaliarmos. Isso quer dizer que o direito não é a lei, né? Os senhores estão dizendo que o direito é aquilo que é justo ou injusto, é isso? É, professor. Eu falei, pois é, por que não me falaram que direito é o mesmo que justo? Eu teria dado 10 para os senhores. Então, compreendo que é da linguagem comum, infelizmente, esta assimilação entre direito e lei. Como se conhecer o direito fosse conhecer a lei, o que significa que alguém de boa memória e que trabalhasse no diário eletrônico, hoje diário eletrônico, no direito, na composição do diário das leis, que também se falava em Gazeta das Leis, Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado, etc. Se tivesse boa memória, seria o grande jurista do país. Parece que seja assim. Não parece. Então, penso que nós podemos, com esse pequeno exemplo, eu peço desculpa por essa caricatura tipicamente escolar, chamar a atenção para este fato. Nós lidamos com um termo, já disse, um termo quando menos análogo, para não dizer mesmo que equívoco, e que, num dos seus sentidos secundários, que é o sentido de lei, acabou assumindo o domínio da linguagem. E nós precisamos reverter esse processo, inculcar. Não é só nos estudantes de direito, não é só nas universidades, não é só naquele aluno do primeiro ano, não, mas inculcar nos juristas. Todos nós. Aliás, é preciso que nós próprios façamos revisão sempre do modo como nós estamos dando preferência ao uso do termo direito. Não é? Eu ainda me lembro que eu, como acho que todos sabem, eu sou católico, e avesso, portanto, à instituição do divórcio, e diante deste fato, um dia eu tinha um cunhado que era protestante, me procurou assim que a lei do divórcio entrou em vigor aqui no Brasil em 77 e disse, olha, acabou a imoralidade do divórcio. Eu falei, por que acabou a imoralidade do divórcio? O governo aprovou. Era a ideia típica de que aquilo que o governo diz, o que consta da lei, se torna moral. A questão não era essa, evidentemente. A questão não era essa. Então, acho que nós precisamos retomar
o nosso próprio vocabulário, entender um pouco mais, com cautela, o que representa de principalidade o termo direito, a ideia direito. Tá bem? Muito bem. Então, hoje vamos fazer aqui, deixa eu ver se eu ajeito um pouquinho melhor esta câmera aqui. Ainda bem que os senhores não veem como isso é improvisado. Isso aqui está em cima de um conjunto de livros para poder ficar meio de lado, porque quando eu punha à frente da câmera, ficava diretamente aqui na altura do meu nariz, que é aduncado e evidentemente extenso, e eu não me sentia muito cômodo com isso, ficava muito próximo aqui do vídeo, né? Muito bem. Nós vamos, então, hoje examinar os comentários que faz o grande jurista que foi o Ramballet e Goetschel sobre a passagem do Tratado da Filosofia do Direito de Francisco de Terrada acerca do saber em geral. Vamos só retomar isto. Terrada tinha um projeto de escrever um longo tratado de filosofia do direito, escreveu e publicou só 2 tomos, um em 74, outro em 77, e aí morreu. No primeiro tomo publicado em 74, ele trata do saber em geral e faz uma pequena introdução acerca da qual nós comentamos na nossa reunião anterior. No segundo tomo, 77, ele examina o saber jurídico. Nós estamos, então, aqui cuidando do primeiro aspecto, ou seja, da primeira parte da sua obra. Agora, hoje, sobre as vistas do que diz, complementando, dando mais exemplos, o Ramballet e Goetschel. Ramballet escreveu vários livros. Ele é um autor de uma profusão, de uma produção intelectual, literária notável. Escrevia livros de mais 2, 3 livros de 1000 páginas por ano, coisa fantástica. E foi um notário, né? Foi tabelião e presidente da Real Academia de Jurisprudência e Legislação de Madrid. Ele foi notário em Madrid, ou pelo menos estava lá quando morreu, nesse caso. Provável que tenha sido antes notário em algum outro lugar. De onde vamos tirar isto? Desse livro, Metodologia Jurídica. Foi editado lá em Madrid, pela editorial Civitas, no ano de, vejamos aqui, 1988. Aqui está, Metodologia Jurídica. Logo nas primeiras páginas ele passa a examinar a ideia do saber, em geral, saberes humanos, como ele indica, para, assim, criticar, aprofundar, fazer certas distinções na obra de Terrada. Note que, tanto quanto se saiba, coube a Francisco Elias de Terrada a primeira tratativa do tema nesse campo jurídico. Por isso, esse aprofundamento tem a sua importância. E alguma correção de rumos aqui na perspectiva inicial do Terrada. Tal como fez o professor Francisco Elias de Terrada, Ramballet começa por uma distinção entre saber e conhecer. E concorda com Terrada no sentido de que saber não coincide com conhecer. E adota essa ideia de que o saber é um conceito genérico. O saber é um conceito que abrange mais coisas do que o chamado saber racional raciocinado, que é o saber em que, sobretudo, está o direito, que é o saber em que se manifesta a razão discursiva. E concorda com a classificação fundamental de Terrada, que os saberes são racionais, raciocinados, irracionais por superioridade, que é propriamente o saber revelado, o saber da revelação, e os saberes irraciocinados por inferioridade, que ele diz aqui que é o saber comum a todos os seres vivos. E aí começa exatamente nos dando uma primeira observação preciosa, que está, de certo modo, ali presente em Terrada, mas que fica muito mais clara nesta referência de Ramballet. Dizendo o seguinte, vou ler aqui. Penetrando nos meios do saber, Terrada classifica os estratos gnoseológicos, são estratos,
São camadas, portanto, que sobrepostas. A ideia dos estratos aqui nos mostra, por exemplo, a ideia de uma grande pedra, em que os estratos inferiores dão amparo aos que se vão seguindo intermediariamente até chegar no final. Então, não é possível retirar um extrato sem que se altere a pedra, e os inferiores são base para os demais. Mas aqui a ideia é de que saberes qualitativamente superiores ou ontologicamente superiores, diz ele, se tem como supremacia em hierarquização. Os saberes superiores iluminam os saberes inferiores. Essa ideia se me permitem aqui uma aproximação de natureza teológica muito rápida, nos permite, sobretudo nos tempos atuais, fazer uma reflexão, que eu submeto aqui, naturalmente, ao exame dos senhores, e com muita cautela, digo isso, que num momento, por exemplo, como esse que nós estamos vivendo, uma epidemia que se diz com grande poder destrutivo, até mesmo quantitativamente, né, espalhado em todo o mundo, nós começamos a nos dar conta, tomar consciência um tanto da nossa fragilidade. Quer dizer, um minúsculo de um vírus, que nem ser vivo é capaz de nos reduzir à morte em pouquíssimo tempo e deixar o homem efetivamente humilhado. E essa humilhação vai ao ponto, essa questão que eu queria mencionar. Não é só que nós, de repente, começamos a descobrir de maneira muito extensa em toda a população que somos dependentes de Deus. Não é só que nós somos dependentes de Deus em relação à nossa vida. Nós somos dependentes de Deus também quanto ao saber. Esse é o tema. E uma boa prova disso é que nós todos estamos, às tontas, essa é a realidade, com sustentar qual o melhor sistema para resolver este problema da epidemia, economicamente, ao largo do tempo. Eu não tenho nenhuma dúvida que se nós prendêssemos todas as pessoas em casa, por 24 horas ou 48 horas, nós diminuiríamos, nesse período, as contaminações. Não há nenhuma dúvida. Então, estou plenamente de acordo com isso. O problema é que nós temos uma vida lá para frente. E aí alguns dizem, não, então temos que liberar. A ideia da liberação geral, chamada imunidade rebanho. Todo mundo imunizante. Bom, nós vamos ter muitas mortes agora. Vamos ter, provavelmente, um sacrifício muito grande do sistema de saúde. Não só mortes pelo Covid-19, mas mortes por outras doenças que não poderão ser acudidas a seu tempo e com os devidos cuidados. Muito bom. Então, vamos adotar uma situação intermédia. Bom, nessa situação intermédia também nós não sabemos muito bem qual resultado será. Ou seja, corre-se de um lado, corre-se para outro. Há até mesmo, no meu modo de ver, um certo abstracionismo nisso. Gente tratando essa matéria como se fosse questão de teorizações, de doutrinas, um atacando o outro, porque um adota soluções capitalistas, economicistas, o outro adota soluções utópicas, vitalistas, quando não se trata de nada disso. O problema todo é prudencial. O que fazer nesse momento para dar resultado da melhor maneira possível? Nós, em verdade, não sabemos. Essa é a realidade. Nós não sabemos e estamos aqui amargados porque dependemos de um saber superior. Se Deus não nos iluminar a respeito desse assunto, nós não vamos saber. Só vamos saber quando o resultado já estiver produzido de maneira pior ou melhor, ao acaso. Então, por quê? Porque os saberes, isso foi bem observado aqui por Valério Gotsolo, são iluminados de cima para baixo. Os saberes superiores iluminam os saberes inferiores. Dão nutrição, dão claridade a esses saberes inferiores. Um exemplo, vamos dar um exemplo assim, corriqueiro, perdoem-me o caráter quase escolar disso. A Cláudia Rosa, que é uma grande registradora, por exemplo, estou vendo o nome dela na tela aqui. O saber jurídico dela, é uma moça aprovada em vários concursos, reconhecida na classe como uma das boas autoridades na matéria, ela vai iluminar com seu conhecimento aquele conhecimento menor do saber técnico da mocinha que vai fazer a recepção dos títulos em balcão. Ela vai poder explicar por que essa mocinha recolhe os títulos em balcão. Essa mocinha sabe fazer aquilo. Mas ela, com saber superior, vai explicar aquilo. E assim nós vamos indo. O doutor Zé Roberto
Alves de Oliveira, com o seu grandioso saber jurídico, e é um homem efetivamente de grande valor, vai iluminar com o seu conhecimento aquele escrevente na sala de audiência que fica digitando o que se recolhe na audiência. Então, dizer, olha, isso aqui não precisa pôr, isso aqui precisa pôr, isso não precisa pôr na tenda de audiência porque é inútil, porque vai ocorrer isto, assim, assim. E aí, então, o saber inferior, que não quer dizer que seja saber desprezível, nada disso, às vezes é de outra característica, se ilumina pelo superior. E assim por diante em todos os estratos. Por isso que os saberes da lei natural, que provém, portanto, da lei eterna, iluminam os saberes inferiores, incluídos os científicos, o prudencial, etc. Bom, nos graus mais inferiores, na ordem, portanto, ínfima desses saberes, nós encontramos essa referência aqui, que completa muito o tema desenvolvido por Terrada e que eu vou examinar. São aqui reunidos os saberes de tropismo, saberes vegetativos, saberes sensitivos, etc. Vamos lá. O que são saberes de tropismo? Interessante isso. O ser humano possui saberes de tropismo que não são raciocinados. E, no entanto, ele sabe. Como Terrada havia dito, e Ballet também concorda, são saberes de regras. Ele sabe a regra da conduta e frequentemente não sabe a causa, não consegue explicar o motivo, mas ele cumpre. Ele observa essas regras. Observa, esse é o tipo da regra que se segue porque é assim. São saberes, primeiramente, inatos, que provêm de uma tendência de reação. Reação que é devida a estímulos externos. Geralmente, forças físico-químicas estimulam esse saber. E eles, então, esses estímulos que nos fazem saber, regras ou imposições, nos ensejam atos. Quais atos? De locomoção. Atos de orientação. Geralmente, locomoção e orientação. É muito interessante que pouca gente se dá conta de que andar é cair. Nós aprendemos a cair, é isto. E por isso colocamos um pé à frente do outro para não cair ao solo. A criança cai porque ela está aprendendo este saber. E esse saber envolve a compreensão ou apreensão da lei da gravidade, sem necessidade alguma de estudos de livros de física, etc. Esses estímulos podem ser, por exemplo, de natureza luminosa, que é o que se chama de fototropismo ou fototaxia. Por exemplo, tomemos em conta aqui os girassóis, que tem o chamado heliotropismo. Girassóis sempre, aliás, a razão do nome está aí, ele sempre gira, se locomove, se orienta em direção ao Sol. Heliotropismo. Podem ser elétricos, como o galvanotropismo, de calor, termotropismo, de água, hidrotropismo, de gravidade, que eu acabo de mencionar, que é o geotropismo. Além disso, nós temos, no âmbito dos saberes do tropismo, nós temos reflexos espontâneos, que resultam de estímulos exteriores também, que são formas de saber. Vamos ver, nós estamos passando aqui período da quaresma, eu espero, e sobretudo num tempo como esse, em que nós estamos nos acostumando um pouquinho à vida mais simples, mais doméstica, vamos nos lembrar que na época da Páscoa, em que costumeiramente se fazem refeições menos comedidas, e justificadamente, é época para isso mesmo, que nós temos um aumento de salivação. Quando? Quando a vista vê alguns alimentos, por exemplo, eu gosto muito de camarão. O camarão aumenta a salivação. Não é comum dizer que um determinado prato dá água na boca, não é mera expressão, é porque dá mesmo água na boca. Isso é um saber de tropismo, inato. É uma tendência de reação devido, portanto, ao mero estímulo exterior. A mesma coisa, quando nós mudamos a intensidade da luz, nós temos também uma alteração da pupila ocular, que se fecha um pouco quando a luz é mais intensa. E temos movimentos, por exemplo, repetitivos.
Não sei se vocês conhecem a história da ecolalia. Algumas pessoas que são ótimas para isso. Repetem as palavras ditas por outras pessoas no meio da conversa. Eu tenho que contar esse episódio que comigo ocorre essa ecolalia, mas é quando eu estou conversando, eu costumo dormir muito cedo, e às vezes passo do horário, vem pessoas visitar-me, para muito gosto meu, e às vezes permanece um pouco mais, ou eu estou, então, vou a um restaurante com algum amigo, e dirigindo, e na volta, depois de ter tomado um pouco de vinho, fico com sono, eu tenho uns pequenos cochilos, e quando desperto desses rápidos cochilos, repito a última palavra que eu ouvi do amigo. Então, se ele está falando sobre situação econômica, ele fala, porque a situação econômica, eu digo econômica. Ou seja, essa é uma forma. Há pessoas que habitualmente repetem as palavras que outros vão falando. São movimentos automáticos. Né? Também podemos ter a ecocinesis. O que é a ecocinesis? Que é também um saber de tropismo. É uma reprodução impulsiva de gestos que nós percebemos de outras pessoas. Uma amostra muito comum de ecocinesis, que realmente se repete bastante, é a do bocejo. Quando vemos alguém bocejando, também bocejamos. É automático. Muitas vezes é realmente incontrolável. Bom, esses aí são os campos, são alguns exemplos dos saberes de tropismo. Mas nós temos também saberes vegetativos. Okay? Nós temos, a nossa alma comporta uma tríplice divisão. Nós temos uma alma de natureza espiritual, uma alma de natureza sensitiva e uma alma de natureza vegetativa, ou seja, partes da mesma alma que se apresentam com isto, ou seja, alma com função espiritual e de caráter espiritual, uma parte que é sensitiva e outra parte vegetativa. E as saberes vegetativos, ou seja, regras vegetativas observadas independentemente, nós observamos independentemente de conhecimento racional disso. Então, o que é isto? Esses saberes vegetativos têm por objeto combinações fisioquímicas dos órgãos do corpo. Ou seja, o corpo possui certas combinações e isso faz com que se realize. Eu leio aqui um trecho do que diz Valete. Que haja no homem leis ignoradas por sua inteligência e das que não têm consciência sino por seus efeitos. Ou seja, leis vegetativas que são ignoradas pelo... É claro que há grandes autoridades que costumam examinar essas leis e têm explicação para boa parte dos problemas, mas não inteiramente. Então, é ignorado, em geral, pelo homem comum como é que se processa uma digestão, ou como é que se processa a respiração. Mas ele conhece a lei, tem que fazer isso. E ele tem consciência, pelo menos, dos efeitos. Alguém que entra debaixo d'água para nadar sabe que tem que retirar a cabeça alguma hora para respirar, senão vai morrer. Então, os casos, por exemplo, de nutrição, respiração, palpitações cardíacas, os movimentos peristálticos do intestino, são regras que se observam vegetativamente no homem, independentemente, portanto, são combinações físico-químicas que dizem respeito ao comportamento do homem e que ele não precisa conhecer a fundo, ele cumpre essas leis. Há também saberes, agora já passando para o campo dos saberes sensitivos, aqui vamos chamar de saberes um tanto imprópria essa designação para quem, tal como eu, tem uma certa reserva a falar em instintos humanos, mas deixemos lá. Fala-se aqui em saberes instintivos, que são, no caso dos seres humanos, saberes que provêm especialmente da cogitativa. Eu tenho algumas vezes mencionado a cogitativa aqui, ou rácio particulares, e é um tema que talvez um dia possamos nele nos deter um tantinho mais. Mas, por enquanto, basta aqui dar como exemplo o choro das crianças diante do sofrimento. Tenho aqui em casa, para minha felicidade, nesses tempos de... Nem tudo é ruim no tempo da quarentena. E uma das alegrias que eu tenho é que o Joaquim, meu netinho mais novo, veio ficar aqui comigo.
Em troca, eu tenho a tristeza de que meus 2 outros netinhos, quando me vêm ver, ficam longe, na porta da garagem, abanando a mão para o avô. E ameaçando correr para cumprimentar a avó, não o avô, isso que é o pior, né? Mas, enfim, uma parte de tristeza por não ver o Ricardo e o Matheus, mas uma parte de alegria ao dar-me conta que o Joaquim está aqui comigo. Bom, o Joaquim, quando tem qualquer sofrimento, e às vezes qualquer irritação, chora. E isso é dado pela cogitativa. Essa manifestação de choro diante do sofrimento vem dada pela cogitativa, antes de qualquer manifestação de natureza racional. E nos adultos, como isso surge? Por exemplo, o riso diante da alegria, também o Joaquim está risado. Tremor em situações de medo grave, quando estamos diante de situações de muito medo, nós trememos. E, às vezes, interessante, ações de autoconservação, que é o chamado valor de sobrevivência. Interessante como a história mostra vários e vários exemplos de pessoas que reagem de maneira inesperada, com ações de grande coragem, de grande fortaleza, para a autoconservação ou ainda para a conservação de outras pessoas. A mãe de família em relação aos seus filhos. Como se diz, a mãe vira a mãe mais cordeira do mundo, vira, na verdade, uma leoa em defesa dos seus filhos. Bom, a cogitativa é que nos leva a esse tipo de saber. Quer dizer, a cogitativa é um dos 4 sentidos internos do homem, né, ao lado da memória, do sentido comum e da fantasia ou imaginação. E nós temos aí a cogitativa. E para que serve a cogitativa em geral? A cogitativa serve, em geral, para nós conhecermos a utilidade ou nocividade de coisas corpóreas. Nós sabemos se uma coisa corpórea é útil ou nociva pela cogitativa. Coisa particular, conhecimento particular. E ela guarda alguma semelhança com a estimativa dos animais. Os animais têm um sentido interno também, que é a estimativa. Eu tenho dado frequentemente um exemplo que não é meu, já está na Suma Teológica de São Tomás, é possível que estivesse até em algum autor anterior, da ovelha, da pequena ovelha, que ao ver um lobo, foge independentemente de experiência anterior com outro lobo ou de ter aprendido isto por docilidade eventual, supondo que essa possível docilidade dos animais que não seria o caso na história do lobo. Por quê? O lobo é o inimigo da sua própria natureza, inimicus naturae. E o homem tem, de algum modo, isso também. É um pouco menos aguçado nessa parte, mas ao lado da estimativa dos animais brutos, que, portanto, é mais aguda nos animais brutos do que no homem, o homem tem uma vantagem, entretanto, é que ele acrescenta esse chamado instinto natural, ou seja, próprio da visa estimativa, uma dada comparação, colatio. E é por essa comparação que ele prepara, isso é muito importante, ele prepara o juízo da prudência, com que ele conclui o silogismo prudencial, o silogismo prático. Então, a cogitativa tem um papel importante, tem um saber instintivo, saber sensitivo, por sua raiz, é de sentido interno, mas tem um papel importantíssimo para o juízo prudencial. Eu trouxe aqui uma passagem do grande filósofo contemporâneo, que foi Cornélio Fabro, pensador italiano, em que ele diz o seguinte, que a premissa menor do silogismo prático é exatamente preparada pela cogitativa. Ele diz, é textual isto, tradução livre, mas textual. É apenas por meio da cogitativa que o intelecto dispõe das coisas em concreto para o exercício do silogismo prudencial. Desse modo, pela cogitativa, o homem reconhece intenções particulares. O que são essas intenções particulares? São aquilo tudo que serve de imediata ou remotamente útil, ou desagradável ou nocível, para o organismo. Essa é uma frase de um dos maiores conhecedores da psicologia contemporânea, que foi Robert Brennan, que diz exatamente isso, que pela cogitativa o homem reconhece algo como, leio, imediato ou remotamente útil, ou desagradável ou nocivo para o organismo. Ele sabe que aquilo é nocivo para o organismo ou que é útil para o organismo. E como ele faz isso? Completará
Um outro grande pensador dos nossos tempos, esse ainda, graças a Deus, sobrevive, o meu estimado amigo Félix Adolfo Lamas, professor da Universidade Católica de Buenos Aires. Em um livro magnífico que ele tem sobre o tema, disse que a cogitativa faz um confronto de significações em termos de valor concreto para a vida. Confronta e diz o que é concretamente melhor para a vida. Neste nosso caso aqui, que nós estamos julgando sobre o que é melhor fazer, nós estamos usando muita cogitativa, só que até agora não descobrimos a solução, como eu disse. Não sabemos se devemos todos ficar em casa, ou se devemos sair em parte, ou se devemos sair todos, etc., porque não temos ideia ainda. A cogitativa não nos permitiu avaliar, colocar em confronto a situação. Bom, ainda mais propriamente como saber sensitivo, portanto, embora o anterior já o seja, propriamente sensitivos são aqui, excluídos os da cogitativa, que, portanto, eu dei a eles um tratamento à parte, aqueles que provêm da apreensão sensitiva por meio dos sentidos externos. Agora, um pouquinho diferente, ou seja, não são só dos sentidos internos, tal a cogitativa, mas são a apreensão que se dá, são os saberes de apreensão que se dá por meio dos sentidos externos, que são, ao menos, 5. Todo mundo sabe, esses 5 todo mundo sabe. Para discutir se há outros ou não, deixemos isso para uma outra oportunidade. Saberes superiores, visão e audição. Saberes inferiores, olfato, gosto e tato. Então, nós temos saberes desta ordem. Os saberes superiores, que provêm, saberes superiores no ponto de vista do conhecimento sensível, né? Do saber sensível, são os que provêm da visão e da audição, e que são especialmente importantes no exercício da atividade notarial. A fé pública notarial depende indispensavelmente da visão direta do objeto, aquilo que se põe à frente para o conhecimento, embora possa haver fé pública também por audição, desde que esteja acolitada, acompanhada da visão do fato sensível que vai ser objeto da fé pública. Mas, muito bem, feita a captação do fato sensível pelos sentidos externos, dá-se em seguida a sua percepção pelos sentidos internos. E aí nós temos o saber sensível. Essas impressões sensíveis são chamadas espécies impressas sensíveis, que vão dar o material para o conhecimento intelectual que se segue. E o conhecimento intelectual que vai seguir? São saberes racionais, que resultam, então, do uso da inteligência, nas duas primeiras operações do intelecto, ou seja, a formação da ideia, simplex apprehensione rei, ou do juízo, e, finalmente, o saber propriamente racional, que é o saber discursivo. Isso tudo preparado, portanto, pelos saberes sensitivos. Acrescenta-se ainda, na exposição de Valete, o conjunto dos saberes evidentes, além dos saberes revelados, que são saberes que provêm da autoridade de Deus. E com isso nós aqui concluímos esta primeira parte relativa aos saberes humanos, tal como essa parte é tratada por Valete. Amanhã, aqueles que me honrarem com sua presença, que para mim é também de muita alegria aqui nesse nosso encontro semanal, nós vamos tratar, então, das ideias de Valete contra 3 temas, que dá prosseguimento a essa análise crítica que ele faz do pensamento de Terrado, e que ele examina, então, teoria, praxis e poieses. E aí vamos, então, tentar acrescentar neste exame que faz Valete Gottiolo alguma referência específica sobre o campo do direito. Para, na sexta-feira, nós tratarmos, então, já de maneira mais pontual, sobre... Vamos ver aqui que página está os saberes jurídicos. Já está num outro capítulo do livro, capítulo 2 deste livro que nós comentamos hoje rapidamente. Metodologia Jurídica, com Valete Gottiolo. Então, muito bem. Vamos ver aqui quem mais me deu a honra de escrever aqui. Doutor Leonardo. Muito obrigado, muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Leonardo. Outro dia eu falei uma verdade aqui, sem querer replicar elogios excessivos com elogios que possam não ser verdadeiros, mas eu me antecipei a isso, que o doutor Leonardo Faccione tem uma virtude, dentre muitas outras. Eu não o conheço, infelizmente, pessoalmente. É que escreve muito bem. No mundo em que as pessoas escrevem mal, ele escreve muito bem. Eu vou ler depois com mais cuidado esse seu comentário, mas agradeço muitíssimo. Dr. Marcos Vinícius Kikunaga, muito bem, presidente aqui de uma academia em São Paulo, grande advogado na área imobiliária, muito obrigado pela presença, estimadíssima Lola Porto, Dr. Zé Tadeu Nóbrega, estimadíssimo amigo e uma alma de eleição, realmente. Dr. João Paulo Silveira dos Santos, doutora Bernadette Del Nero, eu ontem cobrei no nosso grupo a sua presença, faz falta lá para o nosso grupo, faz falta. Muito obrigado pela presença aqui. Dr. Carlos Jesus, muito obrigado. Professora Isabela Bicalho, grande nome do pensamento registral brasileiro. Essa moça tem muito valor, é uma professora realmente de grande conhecimento, e quero dar minhas saudações a ela, ao Tiago, o marido dela, ao senhor Wilson, né, e à esposa. Espero que estejam bem de saúde, aí pelo interior de São Paulo e de Minas Gerais. Doutora Fabiana, novamente, muito obrigado. Doutora Raquel Viana, que eu não tenho o gosto de conhecer pessoalmente, mas cujas postagens, queria confessar uma coisa, é a única pessoa que, toda vez que posta alguma coisa, eu tenho vontade de compartilhar e curtir no Facebook. Realmente postagens magníficas. Parece que estamos muito harmonizados no modo de pensar, doutora Raquel. Muito obrigado pela presença aqui. Doutora Cláudia Rosa, deu uma olhada nas mensagens. Vou ver as mensagens. Doutor Sérgio Ranquetá Júnior, muito bem, também não tive a ocasião de conhecer esse bom autor brasileiro. Meu querido colega da magistratura, doutor Luiz Sábato, muito obrigado por me ouvir aqui, agradeço muito, uma honra muito grande. Doutor Rogério Tobias, grande registrador, notário e conhecedor do judicial, hoje tem titular de um cartório de notas no Jaú. Recomendações a todos da sua família. Doutor Marcelo, a quem mencionei há pouco aqui, e a ele e ao doutor José Roberto, eu devo ter voltado aqui a animar-me com essas aulas. Eu imaginava que ninguém mais queria ouvir falar de propedêutico e estava já disposto a alterar. Mas, em todo caso, eu vou fazer aqui a Maria Isabel Dipp Capoletti, essa é suspeita, né? Meus cumprimentos. E agradeço que esteja assistindo, filho. Queria fazer uma proposta aqui para o caso desta quarentena prosseguir. Nós talvez pudéssemos intercalar um tantinho essas aulas, para não ficarmos tratando só de um mesmo assunto a semana inteira, com algumas outras coisas. Eu estava imaginando aqui alguns temas que eu talvez pudesse mencionar. Uma coisa que eu me lembrei, pouca gente sabe dessa historinha, não sei se vale a pena contá-lo muito largamente, mas, enfim, traumas da vida, né? A minha primeira função no magistério universitário foi a de lecionar lógica clássica. Entendida a lógica clássica no sentido efetivamente clássico, não no que hoje se chama de lógica clássica, que frequentemente de classicidade não tem nada. Essa era uma aula simples, dadas na faculdade de jornalismo e em outros ramos da faculdade de comunicação social, muito simplesinhas, mas que permitiam que nós pudéssemos fazer um certo controle do nosso pensamento, desenvolver uma certa familiaridade com a terminologia, saber distinguir um termo de uma ideia, o juízo de uma proposição de um raciocínio, saber o que era um silogismo, cuidar quais são as regras do silogismo, quais são os silogismos especiais, etc. O que é a figura do silogismo, o modo do silogismo, etc. E eu estava pensando aqui se não seria caso
de nós intermediarmos aqui, ou mediarmos, melhor dizendo, ou seja, fazer um interregno nas aulas, e em meio a essas aulas de propedêutica, que eu não sei por quanto tempo vão prosseguir, nós fazemos algumas aulas também de lógica, mas vai depender, volto a dizer, do interesse. O meu objetivo maior aqui é aproveitar o nosso tempo e fazer uma reunião. Já que nós não podemos fazer uma festa, fazer uma reunião entre nós. Passamos uma hora, 45 minutos, uma hora, tratando de outra coisa que não seja pensar nessa obsessão do coronavírus e ficar cogitando quem está por trás do quê. Se trama a derrubada do presidente, se não se trama a derrubada do presidente, se o culpado é o governo Trump, se o culpado é o governo chinês, se o culpado é o governo da Rússia. Isso tudo, aqui para nós, é um emaranhado de coisas que nós não conhecemos nem metade. E aqui aproveitamos para pensar em outras coisas, que na hipótese de nós sobrevivermos, poderá ser útil para a continuidade da nossa vida. Então, esse é o objetivo. Portanto, com esse objetivo, qualquer assunto de que eu me sinta medianamente capaz de ter a ousadia de falar aqui aos senhores, faria bem para mim. Pensem o que acham, pensem com calma, depois me indiquem se vale a pena ou não a nós tratarmos desse assunto. Eu volto a dizer, não é um estudo de lógica aprofundado, nada disso, mas eu retomaria as coisas que fiz no meu tempo de mocidade e mataria a saudade disso também, iria aos meus velhos livros de lógica aqui e montaria alguma coisa para que tivéssemos, enfim, uma certa novidade de assuntos que estão aparentemente saindo de moda. Pensem nisso com calma e nós voltamos a falar. Então, amanhã, já vou aproveitar para pedir a Laura Porto, que é quem produz aqueles banners que se publicam aqui no Facebook, vai pelo WhatsApp para algumas pessoas, para que já produza aí a 7ª aula amanhã, às 15 horas, vamos continuar aqui o exame do pensamento de João Valério de Souza. Eu quero agradecer ao Lucas Soares também, que entrou aqui também, e desejar a todos e as suas famílias que Deus os proteja, e na medida que seja da vontade soberana de Deus, que sejamos todos guardados e defendidos desta pestilência que aí está. Que não é para nada coisa nova no mundo. Ir ao Antigo Testamento e verificar as sucessivas pestes que estão ali mencionadas, e só para examinar as pestes da Idade Moderna para cá, se nós formos ver a história de Marsella, a história de Milão, etc., vamos ver inúmeras pestes. Isso não é novidade nenhuma. A novidade talvez esteja, esta sim, nos meios de comunicação e no fato inédito, em que no mundo inteiro cessaram as missas públicas. Esse é o fato inédito. Isso tem que ser considerado. Muito bem. Muito obrigado a todos e, se Deus permitir, nos encontramos Torilário, grande abraço. Nos encontramos na reunião de amanhã.